nossa terceira competência, que tratará sobre o tema redemocratização do país e a Constituição Cidadã. Por que escolhi esse tema? Em virtude dos acontecimentos históricos que sofreu o nosso país, tendo este diversas constituições ao longo da sua história. O que seria redemocratização? Redemocratização é um processo de restauração da democracia e do Estado de Direito em países ou em regiões que sofreram algum tipo de ditadura, de autoritarismo, como foi, por exemplo, o caso do Brasil na década de 60. Como todos sabem, o Brasil viveu um período ditatorial, um período de regime militar, onde o autoritarismo prevalecia. E esta redemocratização de um país ou de uma região, ela pode se dar de forma abrupta ou de forma gradual. Gradual é quando os direitos eles vão sendo restaurados pontualmente, os direitos civis, os direitos políticos, e a redemocratização abrupta é aquela que normalmente é feita através de uma revolução. Pois bem, o Brasil passou por esse período, por essa década de militarismo, de autoritarismo, e quando foi no dia 5 de outubro de 1988, o então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, à época presidente, promulgou a Constituição de 1988, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Por que este nome Constituição Cidadã? Porque esta Constituição ela veio resgatar direitos e liberdades dos cidadãos. Todos aqueles direitos que haviam sido ceifados, perdidos ao longo da ditadura militar. Então, ganhamos um novo conceito de Constituição, onde a democracia, a soberania do país deveriam prevalecer. Como vocês sabem, nós temos uma Constituição longa, que possui mais de 200 artigos e que nela constam direitos e garantias fundamentais à pessoa humana. Estes artigos, eles estão ao longo da Constituição, mas ficam compilados no artigo 5º, que digamos que seja o artigo não mais importante que os outros, mas um artigo que trata de direitos como a propriedade, a intimidade, a vida privada, a inviolabilidade do domicílio. São direitos que cabem a qualquer ser humano. O que acontece é que, por hora, ou em algumas situações, esses direitos são desrespeitados. A nossa Constituição, ela foi classificada por alguns autores como uma Constituição escrita, promulgada, ela não foi outorgada, houve uma Assembleia Constituinte que a aprovou, dogmática, por quê? Porque ela foi feita através de dogmas, de preceitos, formal, analítica, não é uma Constituição curta, é uma Constituição extensa e também rígida. Por quê? Para ser modificada ou alterada, ela passa por um processo de diversas formalidades. Não é simplesmente chegar e alterá-la. Mas o interessante é que nossa Constituição, muito embora seja classificada como rígida, ela já passou em apenas 30 anos, ela ainda irá fazer 30 anos, por praticamente 100 emendas. Então imaginem vocês o que é uma Constituição relativamente nova, que irá fazer 30 anos já ter passado por praticamente 100 emendas à Constituição. Então, gente, essa Constituição que se diz rígida, ela passando por todo um crivo, por toda uma formalidade para ela ser alterada, ela pode ser considerada realmente Constituição rígida, já que em pouco tempo já sofreu diversas emendas. Então, pessoal, alguns autores, eles têm a Constituição, eles dividem a Constituição por gerações. Outros autores não gostam dessa nomenclatura e falam em dimensões. E aí nós temos os direitos de primeira dimensão, primeira geração, que são os direitos civis, os direitos políticos. Temos os direitos de segunda, que são aqueles relacionados a direitos sociais, econômicos, culturais.
os direitos de terceira geração, que é a solidariedade, a fraternidade, e já se falam em direitos de quarta e quinta geração. De quarta seria o direito à democracia, ao pluralismo, o direito à informação, e o quinto seria o direito à paz mundial, em face dos terrorismos, dos atentados, das guerras que o mundo já passou e que por hora a gente vê uma guerra fria, os países brigando entre eles, o que a qualquer momento pode eclodir, pode desencadear uma grande guerra, uma terceira guerra talvez. Então, tudo isso, todos esses direitos, todas essas gerações, elas têm uma conotação histórica. Vocês lembram lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, da mesma forma, a Constituição Federal de 88 foi baseada nesses ideais. E hoje, nosso maior obstáculo, nosso maior problema, nossa maior dificuldade é pôr em prática esses direitos, porque estão querendo tirá-los de nós. Fato é que vocês veem aí nos noticiários a questão dos direitos trabalhistas, a questão dos direitos previdenciários. E aí, gente, o que é que eu quero que vocês percebam? Que nós temos que arrumar mecanismos de colocar esses direitos na prática e exigir os direitos que nós temos. São normas jurídicas que estão lá postas, que não devem ser violadas, não devem ser desrespeitadas. Eu gosto muito de um autor conhecido, de um autor chamado Ferdinand Lassalle. O que é que Lassalle fala? Ele dá à Constituição um conceito sociológico. Ele diz o seguinte, que a Constituição é a soma real, é a soma de fatores de poder, a soma de fatores reais de poder. Ou seja, ele quer dizer que a Constituição é aquilo que o povo necessita, é aquilo que o povo deseja, mas a soma dos fatores de poder. Ou seja, ele desvincula a Constituição da questão jurídica e vincula esta à questão política. Então, não adianta estar lá posta com vários artigos e não ser colocado em prática e não atenda os interesses sociais, os interesses da coletividade. Porque se isso não acontece, se não tem essa soma dos fatores reais de poder, da vontade política de realizar esses direitos e também atrelados a estes estejam as necessidades das pessoas, ele diz que a Constituição não passa simplesmente de uma mera folha de papel. Essa é a opinião de Lassalle, a qual eu concordo. Porque se não for analisado o que o povo quer, o que o povo necessita, porque, como diz o velho jargão, que a voz do povo é a voz de Deus. Então, nós somos pessoas capazes de mudar qualquer cenário. A Constituição, ela tem que refletir o que nós realmente queremos. E não adianta ela estar posta apenas no papel. Ela tem que ter a vontade política para que sejam esses direitos assegurados e não retirados, como a gente tem visto nos últimos anos. Aí veio depois um autor chamado Conrad Hess. Ele complementou as ideias de Lassalle. Segundo este autor, a Constituição, quanto menos mudanças ela sofrer, maior será o seu grau de efetividade. Portanto, meus caros, eu quero que vocês reflitam acerca dessas questões que foram colocadas nessa videoaula. Inclusive, se vocês desejarem, vocês podem pesquisar na internet sobre esses dois autores, Ferdinand Lassalle e Conrad Hess, e colocarem, exporem suas opiniões lá no nosso fórum de discussão, para nós aprimorarmos esses conhecimentos, se for do interesse de vocês. Então, eu termino esta aula dizendo a vocês, pedindo que vocês reflitam acerca dessas questões que foram suscitadas e que foram levantadas aqui. Reflitam se a nossa Constituição, ela realmente está sendo efetivada, se ela realmente está sendo respeitada, se aquelas normas que estão ali positivadas, elas sofrem violações. E aí vocês percebam que se acontecem estas violações, o que nós poderíamos fazer para mudar esse cenário? Porque nós, como cidadãos, poderemos mudar qualquer realidade. O que acontece é que a vontade política sempre predomina. E aí nós ficamos de mãos atadas. E aí nós ficamos
sem segurança jurídica, porque a norma hoje diz uma coisa e amanhã a norma muda e fica por isso mesmo. Então, reflitam acerca dessas questões e a gente pode discutir lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nos encontramos na videoaula 4.